Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Reality Check Leadership Podcast. Hoje a minha convidada é Marta Carvalho e vamos falar de liderança na vida real. Olá Marta, boa tarde, bem-vinda ao Reality Check Leadership Podcast. Como estás? Olá, tudo bem? Obrigada. E contigo também? Tudo ótimo. Obrigado por teres aceito este convite, este desafio. Hein? Obrigada eu também por poder estar aqui a falar sobre este tema. É um gosto. Olha Marta, vamos então começar. Primeira pergunta normal. Apresenta-te aqui ao nosso vasto auditório. Quem é que tu és, Marta? De onde vens e para onde vais? Muito bem. Então, eu sou a Marta, não é? Nasci e sempre vivi em Portugal, mais concretamente no distrito de Lisboa. Uhum. Em termos profissionais, eu tenho trabalhado na área dos recursos humanos nos últimos 8 anos, portanto, extensivamente desde que comecei a trabalhar, e tenho assumido muito aqui as funções generalistas, o que me tem permitido tocar em todos os pontos da área de recursos humanos, mas tenho estado mais focado nas áreas de envolvimento, recrutamento e employer branding. Uhum. Para onde vou? Eu acho que vou caminhando por onde tenho feito o meu percurso. Por onde a vida te levar, não é? Exatamente, um bocadinho por aí, exato. Acho que sou uma pessoa muito positiva, muito alegre, energética, também pragmática. Quando nós temos aqui esta função generalista, obriga-nos a ser, não é, a desenvolver este pragmatismo. Mas acho que tenho desenvolvido este percurso também um bocadinho pela minha personalidade. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, de criar relações, de desenvolver a minha network, e acho que realmente vou continuar o meu percurso por aqui, não é? Por onde tenho caminhado, que é preciso tentar ter um impacto positivo na vida das pessoas com quem trabalho e fora dele também. Não é? Obrigado, Marta. Diz, o que é importante para ti, fora da tua vida profissional? Quais são as coisas que tu mais valorizas? Então, olha, Luís, aquilo que eu acho que melhor retiramos desta vida é viajar. Eu adoro mesmo viajar, às vezes mais do que aquilo que conseguimos exportar. Estás a sofrer este ano, não é? Estás a sofrer um bocadinho. Estamos todos. É verdade. Ainda consegui ir à Madeira um fim de semana, foi a viagem que eu fiz, ainda bem, porque era algo que eu também já queria fazer há algum tempo, mas sim, adoro viajar e adoro coisas simples. Gosto de dançar, estou num projeto de dança também, ouvir música e gosto muito da área de fitness, portanto. Boa, obrigado. Olha, qual é que foi assim o destino mais fixe onde tu já passeaste? Sim. Eu acho que até agora fui a Tailândia. Fui à Tailândia o ano passado e sem dúvida é uma cultura bastante diferente daquilo que estamos habituados, portanto adorei. Até agora foi a viagem que eu mais gostei. Boa, obrigado Marta por teres partilhado então o que é importante para ti e como é que tem sido a tua experiência. Hoje o que nos traz aqui a falarmos um bocadinho de liderança, que é um tópico que também te diz muito, já percebi, e a primeira que gostava que te partilhasses seria a parte negativa. Diz-me ao longo da tua carreira, quando é que tu sentiste, não, isto é um exemplo claramente negativo? Força. Bem, eu como disse, já estou na área de recursos humanos há mais ou menos 8 anos, 4 anos em indústria, portanto em empresas retalhistas, grandes empresas, não é? Estamos aqui a falar de milhares de colaboradores, e os últimos 4 em empresas mais tech. Ok. Empresas tecnológicas. Eu acho que realmente aqui há uma grande diferença na cultura destas indústrias e, consequentemente, nos estilos de liderança, não é? Claro. Portanto, mesmo no anúncio de recrutamento, aquilo que é pedido para um líder numa área da indústria não é o mesmo que nós pedimos para um líder na área tecnológica. Portanto, há aqui, se deveria ser, é uma boa questão. Eu às vezes questiono isto, não é? Se nós queremos líder, pronto, as características de um líder fossem as mesmas noutra empresa qualquer. Sim. Portanto, acho que aqui é uma boa questão que daria para pensar, não é? E pensarmos um bocadinho. Mas eu acho que a principal diferença é que na primeira, na área da indústria, o objetivo de liderança está muito voltado para os resultados da empresa. Portanto, nós recrutamos um líder já para aumentar os resultados da empresa, que normalmente é baixar os custos e aumentar a produtividade, assim sendo muito, muito direto. Nas áreas tecnológicas eu sinto que nós recrutamos um líder que seja capaz efetivamente de liderar a pessoa, ou seja, um líder que esteja voltado muito para a pessoa, para que a pessoa então consiga atingir os resultados da empresa. Portanto, temos aqui a pessoa, não é, como foco deste estado de liderança. E portanto, eu poderia dar vários exemplos de líderes nas grandes indústrias que são mais chefes, infelizmente, portanto, aquele típico chefe muito agressivo, muito na comunicação e na decisão, que consegue pôr uma equipa, algumas pessoas a chorar, que as pessoas precisam de apoio psicológico, eventualmente que colocam baixas, mas eu quero acreditar
que este tipo de pessoas está-se a extinguir, ou seja, este tipo de líderes estão-se a extinguir e são afetos também às vezes a uma indústria mais específica e portanto se calhar vou dar aqui um exemplo mais real, que agora é mais próximo da minha realidade e também da área tecnológica, que eu acho que é bastante interessante, Luís, que é, eu já testemunhei e também já vivenciei isto, atenção, um bocadinho, mas já testemunhei pelo menos 2 a 3 casos de pessoas que são bons líderes. Portanto, os colaboradores efetivamente gostam da pessoa, é uma boa pessoa, é uma pessoa que define os objetivos, consegue direcioná-los, portanto tem uma série de características que nós consideramos como características de bons líderes, mas tem aqui um setback que é a micromanagement. E o que é que eu entendo por micromanagement? É alguém que tem aqui uma necessidade muito grande, não é, de controlar a equipa e a forma como a equipa faz o seu trabalho. Portanto, estamos a falar de pessoas com realmente traços muito positivos, mas tem aqui esta lacuna que eu acho em termos de... E portanto eu tenho vários colaboradores que vêm ter comigo e sabes que a indústria tech é caracterizada de uma grande dinâmica, portanto a pessoa eventualmente sai da organização no passado de um tempo porque se sentem sufocados. E realmente é uma pena porque a pessoa não está a sair, não porque não gosta do seu líder, não porque não gosta da sua equipa, não porque não gosta da sua função, não gosta da forma do controle excessivo que o líder está a exigir na forma como a pessoa executa. Portanto, era este o alerta que queria deixar, não é? Porque acho que ser um bom líder não é só delegar, mas também dar margem à pessoa para fazer o seu trabalho da forma como está mais confortável, orientar a pessoa, direcionar a forma como a pessoa faz o seu trabalho quando assim é solicitado, mas também dar aqui margem para a pessoa crescer, evoluir e fazer a sua tarefa. Consegues pensar numa forma concreta de microgestão, algo que tu vejas a acontecer e que as pessoas digam, não, eu consigo, para de me fazer isto ou aquilo? Sim, eu acho que consigo pensar num exemplo interessante que foi um líder que inclusive quase, eu não gosto de usar o termo obrigar, porque na verdade não obrigava, mas que levava de uma forma muito persuasiva, vamos dizer, até as pessoas a utilizarem a mesma aplicação da organização de trabalho. Portanto, todos nós temos formas de nos organizar diferentes, mas eu já nos obrigava, olha, este programa é que tens que utilizar, quando aquele programa não servia para aquela pessoa em questão, nomeadamente. Portanto, quando forçamos até alguém a organizar da forma como nós nos organizamos, isto é o extremo deste micromanagement. Boa. Sim, compreendo e acontece muitas vezes, é muito devido também à falta de confiança, a insegurança própria e às vezes muito receio. Este excessivo controle que acontece muitas vezes eu ligo muito ao nosso receio de podermos ter ali alguém que rapidamente nos começa a fazer uma sombra em determinado momento. Olha, eu gostei muito da forma como tu iniciaste, porque de facto eu falo com muita gente e muitos dos meus convidados vêm de uma área tecnológica, que é a área onde eu estou habitualmente, mas depois quando eu saio um bocadinho da área tecnológica vejo um mundo completamente diferente. E se pensarmos num escritório de arquitetos, no escritório de contabilidade, num BPO, eu diria numa escola, há exemplos horríveis. E nós acho que vivemos aqui um bocadinho numa bolha, por isso é que eu também faço muito isto, que é para as pessoas perceberem que esta bolhazinha que nós temos em que as pessoas dizem, não, as pessoas é que são importantes, há uma razão para as pessoas serem importantes na área tecnológica, não é? Há uma grande razão, é porque isso é o diferenciador, não é? É o diferenciador entre tu teres ou não teres aquela pessoa com aquelas características, porque se fores para não é menosprezando, mas se fores para um supermercado, para um repositor, tu não vais precisar de todo aquele set de skills técnicas que outra área precisa e, portanto, estão um bocadinho mais a borrifar-se para a rotatividade, etc. Na área tecnológica é bem diferente, não é? Perder uma pessoa é muito duro. Sim, é um mercado muito dinâmico. Portanto, obrigado por teres começado com isso, foi muito, muito interessante e foi uma perspectiva diferente. Vamos falar agora da parte positiva, uma experiência que tenhas passado que digas, não, é isto mesmo, isto é que faz sentido. Muito bem, olha, eu aqui também vou assumir um bocadinho o mesmo raciocínio, eu conseguiria dar exemplos muito positivos dos líderes com os quais trabalho atualmente, na empresa onde eu estou, não é? Isso é ótimo ouvir. Conseguiria listar aqui quase todos os tech leads com quem eu trabalho, acho que tenho a sorte de trabalhar com grandes pessoas, uma cultura fantástica, portanto acho que sou muito privilegiada em relação a isso. Podes dizer onde trabalhas, eu acho que ainda não sei onde trabalhas. Claro, ok. Estás à vontade. Eu trabalho na empresa Salsify, uma empresa americana, sediada em Boston, que acabou de abrir. Acabou não, já passaram 2 anos que Exato. abriu
também escritórios em Portugal e, portanto, estamos muito voltados aqui para estes perfis tech, não é? Temos uma grande equipa de engenheiros, de customer support, e realmente trabalhamos aqui com pessoas, pronto, fantásticas, tanto do ponto de vista técnico como de cultural. Isto realmente é muito importante. Uma pessoa até pode ser muito boa tecnicamente, pode ser o melhor engenheiro, e eu já presenciei isto, pessoas muito boas tecnicamente e que não ultrapassaram o nosso processo de recrutamento precisamente por esta questão cultural. Portanto, isto é Claro. Mas vou dar aqui um exemplo de uma liderança que eu tive numa das empresas de indústria na qual trabalhei. Porquê? Porque eu sei que estas empresas são sempre caracterizadas por chefias muito duras, muito agressivas, e isto foi o exemplo de um diretor que entrou na empresa, não é? É uma pessoa que para mim tem uma série de características, ele consegue levar as pessoas a executar o trabalho e atingir os seus objetivos de uma forma também muito rara, principalmente nesta indústria, e ele entrou com um objetivo, que era aumentar a eficiência e a efetividade de algumas equipas da empresa, está bem? Portanto, ele entrou, ele conseguiu logo desenhar e fazer uma série de cenários, de vários cenários possíveis, não apenas um, desenhou vários mapas de negócio. Depois o que é que aconteceu? Pronto, não vou mentir, fez uma reestruturação na empresa, porque às vezes é mesmo preciso, não é? Uma reestruturação, às vezes é preciso um reset para que as coisas se encaminhem novamente, e recrutou várias pessoas-chave para posições-chave na empresa. Portanto, ele recrutou uma equipa muito boa. Recrutou uma equipa boa e conseguiu desenvolver as pessoas e mostrar empatia por estas pessoas. Uma coisa que eu acho que ele fez muito bem, mesmo para as pessoas que já estavam na empresa. Ele perguntou, não é? Perguntou a outros diretores o que achavam do diretor X, do diretor Y, ou seja, tentou conhecer aqui as pessoas do ponto de vista de outras, mas não se limitou a ouvir. Ele foi para o campo, conheceu estas pessoas, viu como trabalhava e fez uma série de mobilidades internas. Portanto, eu posso dizer, pessoas que estavam, se calhar, prestes a serem despedidas, foram alocadas a novos projetos e saíram-se lindamente. Portanto, ele teve esta capacidade, não se limitou a ouvir, foi efetivamente ver o trabalho das pessoas e onde é que elas eram efetivamente. Portanto, muito bem. Como eu tinha, é uma pessoa que tem ali uma potência também que parece quase natural, mas muito boa a definir os seus objetivos, com metas ambiciosas, mas de alguma forma ele consegue sempre levar as pessoas a atingi-los e às vezes até a superá-los. Eu acho que o segredo dele também está muito na organização. Eu digo que eu nunca conheci uma pessoa tão organizada como este diretor. E portanto, resumidamente, ele é um bom líder e porquê? Olha, acho que é uma pessoa muito exigente, mas não é agressiva. É uma pessoa, lá está, que não se limitou a ouvir os outros, mas que realmente passou muito tempo com os colaboradores, passou muito tempo com as equipas, observou o trabalho, conheceu a pessoa e abocou aos projetos que melhor lhe serviam. Foi alguém que também dinamizou uma série de reuniões de brainstorming onde juntava os diretores de topo com os gestores de primeira linha, e portanto tínhamos ali pessoas de diferentes níveis hierárquicos, todas a debaterem-se do mesmo tempo. E foi uma pessoa que realmente, no espaço de um ano, nós vimos resultados como a empresa nunca tinha visto para aquela área de produção em específico. Mas para além dele chegar e dizer eu tenho este objetivo, ele também se preocupou em perceber o que é que ia acontecer com as pessoas que iriam sair daquele lado. Sem dúvida, sim. É incrível, muito bom. Só alguém que acaba de entrar na organização, sim, não é? Sim. Muita gente entra a matar, não é, nas organizações. Vem para reestruturar e segue viagem, mas fiquei com... Sinceramente, quando esta pessoa entrou estava uma cultura um bocadinho de medo por parte destas equipas, porque era aquilo que seria esperado, não é? Entrasse a matar, por assim dizer, e não foi o que aconteceu, portanto foi... Boa. Marta, obrigadíssimo por esse, estou aqui a olhar para o meu tempo, para o nosso tempo, e temos mais duas coisinhas para discutir muito rapidamente. A primeira é, se tivesses que dar um conselho para um líder, um potencial líder, o que é que tu dirias? Olha, diria, Luís, lá está, acho que é uma conselho para todas as pessoas em geral, é que sejam um líder humano, não é? Que tenham a capacidade de se colocar no lugar do outro e perguntem a si mesmos como é que gostariam de ser tratados naquela situação em específico. E atenção, eu digo isto não só para os eventos mais negativos, como também para os positivos, não é? Porque nós podemos ser líderes exigentes, mas eu acho que é muito importante também reconhecer e premiar o trabalho da nossa equipa. E para isso também é preciso perceber o que é o reconhecimento para aquela pessoa e o que é que ela valoriza mais. E hoje em dia, especialmente hoje em dia, com os desafios com que todos nós enfrentamos em dia, quer as pessoas estejam em casa, quer estejam em trabalho, acho que é importante mostrar empatia e não ignorar a vida pessoal das pessoas e aquilo que eventualmente elas possam estar a passar, não é? Portanto, se algo está a correr mal e nós vemos que não é típico daquela pessoa, tentar perceber o porquê,
tentar explicar as implicações e as consequências que aquilo está a ter no trabalho ou na vida das outras pessoas, não é? Segurando-se de uma forma, segurando-se com o colaborador de uma forma que isto não volta a acontecer. E eu acho que também não usar a punição. Eu tenho convicções muito fortes em relação à punição, acho que realmente não tiramos nada positivo daqui, mas é preciso às vezes colocar a pessoa em sentido, não é? Quando é necessário. Agora, a forma como fazemos é que eu acho que vai distinguir o que é um bom líder e o que não é. Eu acho que alertar a pessoa para as implicações e consequências, lá está, que o comportamento, as ações da pessoa estejam a ter, e também para as futuras implicações e consequências que isto poderá ter para a empresa e para a pessoa, é a melhor forma. Portanto, é muito como, não é? Como é que nós trabalhamos todas estas questões. E por último, é agir com equilíbrio, não é? Eu acho que o líder deve ser sempre a balança, não é, da equipa, portanto deve sempre agir com equilíbrio emocional, seja nas comunicações, seja nas decisões, agir com equilíbrio na delegação de trabalho, não é? Não sobrecarregar aqui as pessoas, agir com equilíbrio na forma como controla o trabalho e como quer ver a tarefa concluída, agir com equilíbrio não só nas críticas como no reconhecimento, portanto acho que é muito isto, agir aqui com a balança da equipa. Olha, adorei. E tenho a certeza que terás colegas que vão ficar muito, muito orgulhosos por te ouvir falar assim, porque é sério, porque faz sentido, é isso que faz sentido. Olha, não te quero deixar ir embora, Marta, sem te fazer uma pergunta, porque tu trabalhas numa área de RH, vamos dizer assim, e há muita gente que trabalha nessa área de RH hoje em dia, há muitas pessoas, aliás, eu vejo perfeitamente muitos recruiters de empresas de consultoria, mas muitos, que vêm de várias áreas, ok? E que muitas vezes estão a fazer um trabalho muito direcionado aos KPIs, tens que fazer X número de entrevistas por semana, tens que fazer X número de contactos. Que alternativas é que estas pessoas têm? Como é que tu agirias se tivesses um líder que te diz tu tens que fazer 20 entrevistas por semana, mesmo que essas entrevistas sejam a pessoas completamente fora? O que é que tu dirias a uma pessoa dessas, que está neste momento a passar por isso? Eu acho que é uma excelente questão e eu também conheço muitas pessoas, infelizmente colegas minhas, não é, que trabalham em empresas neste modo. Eu acho que é preciso também ver sem medo, não é? Porque, obviamente estamos a falar com as nossas filhas na empresa que trabalho, mas é preciso às vezes ganhar coragem por ter uma conversa transparente. Ficar aqui isso não vai levar a lado nenhum. Eu posso dizer, eu tenho uma relação muito boa com todos os meus colegas da Salsify e eles são os primeiros a dizerem que quando veem que o e-mail é um template, ou quando o recrutador diz só olá, boa tarde, portanto, vê que aquilo realmente é um copy-paste, nem se estão ao trabalho de responder. Portanto, isto é um processo que não nos está a levar a lado nenhum, nem à pessoa que está do outro lado, nem à própria empresa, não é? E, portanto, estar aqui a trabalhar para um número está ali a causar à pessoa uma pressão e uma forma de trabalhar que não vai resultar. Eu acho que é preciso estes líderes verem como é que aquelas pessoas podem fazer a diferença e conseguir que o engenheiro até tenha uma entrevista, porque isto numa área, e tu sabes, o mercado é muito... Estou agora a falar de engenheiros, pronto, é a realidade, não é? Mas realmente eu acho que estas pessoas têm que fazer ver, olha, se calhar não nos vamos focar tanto no número de entrevistas, vamos ver realmente quantos engenheiros nós conseguimos trazer numa semana para uma entrevista e como é que o vamos conseguir. Portanto, tem que ser uma personalidade, pelo menos colocar o nome da pessoa, verificar que efetivamente olharam para o currículo daquela pessoa, perguntar até porque é que vieste a esta entrevista. Sim. Qual é que é o teu driver para estarmos aqui a conversar? Eu posso dizer que eu sempre que tenho pelo menos uma mensagem mais personalizada, as pessoas até agradecem e dizem, sinceramente respondi, mesmo que a pessoa não queira uma entrevista ou não esteja à procura de um desafio, olha, respondi porque vi que realmente tiveste atenção e que não foi mais um mail de copy-paste. Portanto, eu acho que é nós conseguirmos ver os nossos chefes disso, que estamos ali a trabalhar e vai cair tudo num vazio, não é? E se não forem felizes, pensem em fazer outra coisa. E a continuar a procurar. Isso eu dou um conselho a toda a gente, é não desistir. Eu sei que há etapas mais complicadas, eu também já estive neste modelo da indústria no qual não me identificava e muitas vezes coloquei em causa recursos humanos, se calhar não é mesmo isto que eu quero fazer para a minha vida, mas a partir do momento em que eu tive com pessoas que trabalham e que pensam de forma igual a mim, aí eu consegui identificar e vi o problema não estava na minha função, estava na empresa com a qual eu estava a trabalhar, não é? Portanto é isso, é não desistir, tentar fazer ver as coisas, mas procurarem sempre alternativas e o mercado está dinâmico, eu acredito. Marta, terminámos o meu tempo, adoraria ficar a conversar mais contigo, até porque és uma extraordinária comunicadora. Quero-te dar um beijinho, um sucesso para ti, para a tua equipa e para toda a Salsify, e voltamos a ver-nos por aí.
Claro que sim, obrigada, Luís. Beijinho. Fica Também, também. bem. Tchau, adeus.